Minha amiga, meu amigo, nós estamos na TV Ara para mais um programa Protagonistas da Nossa História. Hoje, um grande cidadão. Um cidadão no mais extremo da acepção da palavra. Walter Cury Rodrigues. Daqui a pouco ele vai falar. Mas nós temos que lembrar da repercussão do último programa, o número 7, com José Alberto Santarelli. Um grande programa falando sobre o asilo, sobre o Lar São Francisco. Muita gente comentando, o que é muito bom. Parabéns ao Santarelli e à diretoria que estão fazendo um grande trabalho para aqueles que ingressaram no inverno da vida. Dentro de um minuto, nós estamos começando com o número 8. Meus amigos, Dr. Walter Cury Rodrigues vai fazer uma declaração sobre a sua vida, do nascimento à provedoria da Santa Casa. Uma vida rica de detalhes, muitos acontecimentos de um grande cidadão. O vereador Galo vai comentar conosco o que ele fez ao tempo de criança. A Tereza Smirne vai dizer exatamente o que faria em sendo prefeita de Araraquara. O programa está riquíssimo. Você está de parabéns sintonizando a TV Ara. Minha amiga, meu amigo, nós estamos prazerosamente recebendo Dr. Walter Cury Rodrigues, um grande médico, já cuidou de umas 2, 3 gerações e, quando poderia se aposentar, ele reinventa a sua vida. Trabalha na Uniara, trabalha na Santa Casa, é um grande provedor, é alguém que está sucedendo o Sula, viu, Walter? Eu lembro até do Sula, Cícero Pinto Ferraz. Grande provedor, daquele jeitão dele. Jeitão que deixou muita saudade. E um outro que dizia que o Banco da Divina Providência jamais abre falência. Quem foi? O Cônego. Lourenço Cavallini. Né? Saudade, saudade. E falando assim, em Santa Casa, a gente poderia lembrar de várias outras pessoas, mas eu gostaria de fazer uma homenagem a todos que lutaram na Santa Casa. Aqueles que, num determinado momento, até com a participação da prefeitura, ficaram um pouco tristes. Então eu queria homenagear todos através do Vicente Michetti e também do Geraldo Cândido. 2 pessoas que se desdobraram a favor da Santa Casa. Santa Casa, um lugar certo nas horas incertas, justamente quando a gente fica doente. Walter Cury, você tinha tudo para estar aí jogando seu tênis, né? Falando sobre a política, sobre futebol, e você acabou pegando um senhor abacaxi, hein, meu doutor? Polés, bom, primeiro eu quero te agradecer aqui o convite, né? É um programa que, coordenado por você, tem um nome assim, que eu fiquei até protagonistas da nossa história. Eu não sei se eu faço parte, ou a minha vida teve uma importância para fazer parte da história da cidade. Mas, eu, na área de saúde, eu vou fazer alguns comentários sobre a saúde pública, que eu tive a grande oportunidade de participar na década de 80. Eu cheguei aqui em 70, né, fiquei 10 anos no Rio, fiz o curso de graduação, pós-graduação, e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, o provedor era o seu Cícero Pinto Ferraz. Pinto Ferraz. Parente de Coca, de Plínio. Sim. Bom, quando eu saí de um hospital muito estruturado, moderno, né? E eu vim preocupado, falei, pô, mas será que era Araraquara? Quando eu cheguei aqui, o hospital estava muito bem estruturado. Era um hospital regional, né, que internava todos os pacientes. Tinha numa época, se você lembra, Fundo Rural,
tinha um nome horroroso, o Indigente. O Moacir Marquesi que cuidava desse fundo rural, que era representante aqui em Araraquara. E aí era assim, era o NS, era não era SUS, era o INPS. INPS, o NPS, o Fundo Rural e o Indigente. Até tinha um nome também desagradável, Salão dos Indigentes e tal. Era a enfermaria, né? E o seu Sula administrava aquilo lá super bem, assim, dentro da estrutura e da competência dele. Não faltava nada na Santa Casa. Quando eu cheguei aqui, ele falava assim, ô Vart, você precisa de alguma coisa, Vart? Você precisa... E aí a gente foi pedindo e vinha rapidamente equipamento. Eu lembro de uma coisa que foi marcante isso para mim. Quando eu saí da residência, tinha uma agulha, né, para pegar veia de criança, né, chamava Butterfly, né, porque tinha uma asinha verde assim do lado, parecia uma borboleta. E aquilo era de um material super fino e muito bem feito, que era importado, era americano. E eu cheguei aqui, eles usavam essas agulhas de seringa enormes, perdia a veia, era a época das irmãs, né? Falei, ô seu Sula, compra Butterfly. O que você quer tal? Eu falei, é o Butterfly, peguei a especificação, entreguei para ele, mas eu pedi para ele comprar uma caixa, ele comprou 10 caixas. Era importado, não era barato, 10 caixas. Aquilo usou, acabou de aquele impasse de pega a veia de uma criança pequena, daqui a pouco ela mexe, sai e tal. E o seu Sula era assim, ele tocou o hospital bem, mas a Santa Casa era um hospital poderoso, inclusive financeiramente, porque todo mundo internava na Santa Casa, todos. Né? Era o pessoal do meio rural, era o pessoal que não tinha nenhum seguro-saúde e o pessoal que tinha dinheiro e pagava como médico, como atendimento particular, privado. Né? Foi uma época boa. Depois você lembrou de um outro que foi o Cônego, que falava assim que o Banco da Divina Providência nunca abrirá falência. Ele tinha uma sala e escrevia, estava escrito na lousa isso. O Banco da Divina Providência nunca falirá. Né? Só que falirou. Falirou por quê? Porque aí já era o começo que entrou a Unimed, né? Entrou o Benemed e o SUS começou a subfinanciar a área de saúde. E o Cônego tocou, mas tocou lá o hospital, modernizou o hospital, fez o Hospital do Coração. Foi uma grande pessoa na gestão da Santa Casa. E aí você falou, pô, você está numa época... Mas eu aprendi uma coisa, eu não vou parar cedo não, viu, Polésio? Esse negócio de parar, eu vi na minha família, a minha irmã, a minha mulher, com esse negócio dessa aposentadoria precoce na Unesp, elas não ficaram legal, não. Aposentaram com 50 e poucos anos, muito cedo. É a fase da vida que a gente tem mais experiência e tem mais coisa para transmitir. Não estou dizendo eu, estou falando naquela época elas, né? Falei, não vou parar, não. Aí surgiu a oportunidade, a Uniara me convidou para trabalhar na Uniara. A gente montou uma estrutura chamada assim, Clínica Integrada. Pegava todas as clínicas da área de saúde e fazia integração. Aí o reitor chegou, vamos fazer um projeto de faculdade de medicina. Eu falei, mas, ô Luiz, isso aí é muita coisa. E é complicado. Não, porque vamos fazer. Pô, fizemos. Com gente daqui, com gente do César. Eu, Rodolfo Telaroli, o Walter Figueiredo, com uma assessoria que a Uniara trouxe, que já tinha experiência em projeto. Nós fizemos o projeto. Ficamos uns 3 meses em cima do projeto. O projeto foi aprovado. E a Faculdade de Medicina acabou formando a primeira turma agora, recentemente. Né? Semana passada. Exatamente. Quer dizer, é uma alegria, é um sonho que foi realizado. E quando o Dr. Walter Cury fala do reitor Luiz, né, vamos lembrar que é do professor Dr. Luiz Felipe Cabral Mauro, um educador por excelência e que está dando aí uma dimensão
enorme para a Universidade de Araraquara, né? A Câmara Municipal chamou o Dr. Walter Cury exatamente para poder tratar de algum assunto, mas o assunto todo, ele gira em torno da demanda. A Santa Casa, quanto mais eficiente ela fica, mais ela acaba gastando, porque quando ela faz a fatura para o SUS, o procedimento médico hospitalar é pago a menor, quer dizer, aumenta o déficit. Então, o grande problema da Santa Casa é dinheiro, foi o que o deputado falou para você. Olha, você vai pegar a provedoria? Nunca, jamais, porque o grande problema é que a Santa Casa não é uma casa de moeda. Faz o serviço. E o dinheiro sai da onde? Aumenta o déficit, né? Não, quem me deu uma grande orientada e uma grande ajuda para Santa Casa, para o Hospital de Ensino, para o curso de Medicina, foi o Dr. Guedes, professor Dr. Guedes, que foi o secretário do Mário Covas durante 8 anos na gestão do Mário Covas. Por quê? Nós tivemos um problema aqui com a oncologia e nós fomos a São Paulo falar com o professor Edmur, que era o coordenador do Oncocentro, né? Paulistano, de São Paulo, paulista. Aí o Edmur falou, Walter, o Guedes tem um projeto financiado pela Votorantim, Bradesco, CPFL, que ao invés de dar dinheiro, equipamento para Santas Casas, eles dão gestão. Falei, pô, é isso aí, né? E eu conhecia bastante o Guedes quando eu fui secretário, e a Julieta, que era a grande amiga do Guedes, que foram os dois que fundaram o primeiro núcleo de atenção básica em São Paulo, da USP. Telefonei para ele, ele me chama de Cury. Ele falou, Cury, pode deixar. No outro dia, ele mandou o grande coordenador da CEALAG, que é o Paulo Carrara. Paulo Carrara vem agora, segunda-feira que vem aqui, falar com a gente sobre gestão na Santa Casa. O Paulo Carrara veio aqui, nós saímos para almoçar, no outro dia já estava tudo certo. A Santa Casa ficou a coordenação de hospital de referência para macro e micro região, tudo grátis, zero custo, né? Eles ficaram 2 anos aqui, 2 anos. Toda sexta, sábado, e eles montaram o projeto de gestão da Santa Casa. Montaram. Foram eles que se montaram. Eu queria, com o Dr. Walter Cury, lembrar do ferroviário Primitivo Rodrigues. Né? Participava de um grupo de liderança, lutava pelos ferroviários, porque naquela época ele morava ali em frente à contadoria. Eram casas da ferrovia ali, né? Da Avenida Espanha. História até hoje. É um jeito de eternizar a casa do papai, né? Bom, os ferroviários naquela época, e eu estou falando a coisa de 30 anos aí, até um pouco mais, metade da população de Araraquara era ferroviária. A outra metade era descendente de ferroviário. Quer dizer, então, era uma cidade ferroviária, ligada às paralelas de aço. Então, a gente lembra do Primitivo, né? E lembra também da dona Alzira, que era a sua mãe. Não, o meu pai era ferroviário, sempre foi ferroviário, né? Então, não foi rica? Não, não foi. Mas também não foi, assim, com grandes dificuldades, tal. Porque ele tinha um cargo razoável, tal, mas o que foi difícil é ele me bancar durante um tempo longo no Rio de Janeiro, fazendo a medicina, faculdade, né? Foi faculdade pública, Walter? Foi pública, Mas tinha que pagar a pensão. Tudo, tinha que pagar tudo. Mas depois do 4º ano na faculdade, a gente já ganhava um dinheirinho ali, dava plantão como acadêmico, né? Como tem hoje aqui dentro da Santa Casa, tem os internos do 5º. Mas você brincava do quê? De caminhão? Sabe do quê? No riozinho, eu morava uma quadra daquele rio, do riozinho. Da Bombinha. Da Bombinha ali. Onde se nadava também, né? E tinha um campo de futebol ali do lado do Peixe, que hoje fizeram A família do Tequinha que mandava. Isso aí. Então a gente jogava bola ali. O meu vizinho era o Roberto Ramalho, que até hoje a gente tem amizade. Jogava naquele campinho ali.
O pessoal, o Linguiça jogou com a gente, era vizinho. Alcides Faustino. Essa rua ali ficava, essa na Avenida Espanha, a Casa dos Ferroviários, depois subia, tinha a casa do Moacir Porto, Benedito de Oliveira, que tinha um filho, né, que falecido recentemente, todos os filhos do... E o Faustino morava na metade do quarteirão, né? E a gente jogava a bola ali o campo era torto, assim, não sei se... Isso, inclinado. Inclinado, E jogar bola, bicicleta, e era isso, futebol e o riozinho lá, bombinha, era nadar lá escondido. Tudo que o papai e a mamãe não queriam é exatamente o que os filhos faziam, né? Vamos verificar. O Fernando César Câmara, que é o Galo, ele é vereador e também teve o seu tempo de criança. Todos sabem, eu sou nascido e criado na usina Tamoio, então o que marcou muito foi o momento família, né? Porque no período que eu morei na usina foi um momento muito forte da minha família, onde eu tinha meu pai, minha mãe, meus avós vivos ao meu lado. E o que marcou muito nesse período na usina era a interação entre os moradores da usina, era muito forte a relação de amizade. Então, por ser um momento diferente, uma usina onde quase todo mundo se conhecia, também as atividades eram feitas muito em conjunto. Então era corriqueiro ver assim 30, 40 moleques jogando bola, batendo figurinha, jogando bolinha de gude, mas também tinha a parte cultural que Tamoio sempre investiu muito. Tinha lá o teatro municipal, o teatro da usina, onde a gente elaborava as peças, fazia atividades culturais, as gincanas, mas o que marcou muito forte mesmo na minha infância foi a presença do meu pai e da minha mãe ao meu lado na usina Tamoio. Walter Cury, se você fosse prefeito por um dia, o que você faria? Um dia só. O que você determinaria, o que você, num passe de mágica, colocaria à disposição da população? Um dia? Só um dia, só um dia. Isso é muito difícil, né? Então vamos fazer o seguinte, enquanto você pensa, vamos ouvir a Tereza Smirne, que é empresária aqui de Araraquara, e ela fala pra gente o que faria em sendo prefeita de Araraquara por um dia. Eu melhoraria o trânsito, tentando organizar melhor, inclusive moto e bicicleta, e melhoraria também a segurança nossa. Tá aí a entrevista com a empresária Tereza Smirne, através da nossa repórter, a Rita Múcio. Walter Cury, a Tereza falou sobre motos, organizar o trânsito. Moto, eu já disse aqui algumas vezes, que é um jeito de comprar um atestado de óbito em suaves prestações. Olha, esse aí é um assunto monumental. Por que existe esse problema de moto? Porque é a demonstração do colapso do trânsito urbano do município. Como Araraquara, Campinas, Ribeirão, São Paulo. O que acontece? A moto é um veículo de transporte rápido, barato, com R$50 mensais. Você compra uma moto aí de 125 cilindradas e ninguém está muito preparado para andar de moto. Não existe uma regulamentação, existe um abuso brutal. Ó, se contar uma história, tem uns amigos meus aí, há uns 3, 4 anos atrás, estavam com um problema do moto com o filho. Eu falei, ó, chama eles, eu levei eles na Santa Casa, na UTI. Tinha uns 4, 5, quando chegou uma época que tinha bastante, eu levei eles lá, falei, ó, tudo entubado, traqueostomizado. Agora, na acreditação do hospital de ensino, veio uma professora de Fortaleza, do MEC, e nós chegamos na UTI, na porta, ela falou assim, quantos traumas de crânio com moto tem na UTI? Falei, ó, a média é 2 a 3. Ah, se você não sabe, fala, vamos lá ver. Não precisa falar, vamos lá ver. Tinha 4. E sempre pessoas jovens, tá, com politrauma, que fica muito caro e fica com sequela.
Quer dizer, esse é um problema monumental. É um problema social, né? É um problema monumental. A falência do transporte coletivo gerou essa epidemia de carro, moto, e essa loucura toda. Bom, aí. Também falência de transporte coletivo por falta de ousadia, né? Falência também de ousadia. Tem que buscar uma alternativa, né? Não adianta buscar no tradicional, tem que buscar no novo. Agora nós vamos ouvir um grande amigo seu, um grande amigo nosso, um grande amigo da população de Araraquara, da nossa região, o deputado Roberto Massafera, que tem se transformado num grande representante na Assembleia Legislativa. E ele vai falar exatamente sobre a Santa Casa. Vamos lá, deputado. A Santa Casa de Araraquara atende a população que não tem plano de saúde, não só de Araraquara, como de toda a região. O sistema SUS oferece gratuitamente. E você sabe que há anos esse serviço é deficitário. Cada provedor que passa por lá dá uma parte da sua vida, do seu sangue, e trabalha muito com a ajuda de todos, da prefeitura, dos políticos, para sobreviver com a Santa Casa. Da mesma forma, o Dr. Walter Cury, ele hoje é o provedor da Santa Casa. Nesses últimos 5 anos nós temos lutado muito, e graças à ajuda do governo do estado, o governador Serra destinou 2 milhões, emendas parlamentares minhas, do Dimas Ramalho, Edinho Silva, temos ajudado a sobreviver. O serviço que a Santa Casa presta é deficitário, porque ele envolve alta complexidade, cirurgia cardíaca, tratamento de oncologia, quimioterapia, radioterapia, enfim. Se você precisar, a Santa Casa está lá e te atende de graça. Dr. Walter, nesses anos, nós fizemos um planejamento estratégico para a recuperação na Santa Casa. E ele deu tudo, ajudando muito. Eu diria que hoje nós estamos na metade do caminho do que tem que ser feito. Mas já tiramos o grosso, reformamos centro cirúrgico, fizemos quartos, agora convênios e principalmente a reorganização da Santa Casa administrativa, o controle de custo, de gestão e o nosso objetivo final que foi transformar a Santa Casa em hospital de ensino, que foi aprovado este ano agora. Sendo hospital de ensino, nós estamos agora adequando os documentos e a Santa Casa vai receber 30% a mais na sua remuneração no serviço prestado. Esse é um esforço muito grande, não só do Dr. Walter Cury, como também da mesa diretora, de todos os irmãos que lá trabalham. Eu queria aqui ressaltar, trabalho graciosamente, apenas o gerente administrativo é pago, né? E dentro de mercado até ganha menos do que poderia estar ganhando em outro lugar. E eu queria deixar aqui uma homenagem ao Walter Cury, que ele é médico, pediatra, professor da Unesp aposentado. Foi ele que elaborou em 82 com o Dr. Paulo Homem e outras autoridades da Unesp o plano de saúde de Araraquara, que até hoje é cumprido, né? Desde Medina em 82, fazendo um posto de saúde, uma creche, uma escola em cada bairro. Foi seguido pelo Desante, foi seguido por mim, foi seguido pelo Edinho Silva e agora o Barbieri. Todos os prefeitos mantiveram a estrutura dorsal, o cerne do planejamento feito em 82, onde o Dr. Walter Cury era o cabeça. Então, está aqui a minha homenagem a esse grande médico, esse grande homem, esse grande araraquarense, que hoje poderia estar aposentado, gozando das férias, passando o fim de semana na praia, mas está aqui dando a sua vida, se dedicando em prol da nossa Santa Casa. Muito bom. Obrigado ao deputado. E falou para o coração do Dr. Walter Cury, né? É bom ter um amigo que acompanha a gente e está sempre pronto a carregar a terra, né? Não é só, pega ali. Não, vamos pegar no muque aí. Dr. Walter Cury, eu tenho aqui a sua esposa, seus filhos, seus netos. Esse pessoal quer falar para o seu coração. Eu só vou pedir um minutinho para a gente lembrar dos grandes apoiadores, aqueles que culturalmente nos dão apoio. Dentro de um minuto a gente volta aqui conversando com esse grande médico, esse grande cidadão, grande amigo de Araraquara. E olha, eu vou dizer, ele é amigo de umas 3 gerações, no mínimo umas 3 gerações. Até o Gustavo Barichem, ele foi paciente do Dr. Walter Cury. É isso daí, a gente volta.